Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje programa inédito e programa especial com uma pessoa muito especial, sem dúvida o campeão absoluto de audiência aqui do programa Presença e Harmonia, já de muitos anos, que é o Frater Laerte Ferraz, né? Que é advogado, jornalista, publicitário, Rosa Cruz, maçom, já esteve à frente de grandes empresas, grandes corporações aí, e que tem um conhecimento, sem dúvida, magistral e que hoje vai abordar um assunto que está na crista da onda, mesmerizando as pessoas e que precisa de esclarecimento, sem dúvida alguma, que é o poder da mente. É possível materializar o pensamento? É possível atrair para você aquilo que você imagina? É isso que ele veio esclarecer. Tudo bem com você, Laerte? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui outra vez. A honra aqui é toda nossa, né, Laerte? Você vai voltar muitas vezes ainda. Espero que sim. Então, Laerte, Sim. Desde o começo do século XX, nós temos lido literatura tipo Napoleão Hill, Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. Mais modernamente, mais próximo de nós, tem o filme O Segredo, o livro O Segredo, falando daquela coisa, né? Visualize, acredite e receba. Quer dizer, você pode materializar os pensamentos. Na ótica Rosa Cruz, isso é possível? Pois é, Jamil, para responder isso, eu acho que é preciso a gente fazer um rápido retrospecto, né? Que a mente tem poder, isso é indiscutível. Eu acho que todas as religiões prometem e dizem que através da oração você pode alcançar graças, você pode alcançar resultados, né? Então, de alguma forma, existe já um conhecimento, existe já uma percepção de que através dos tempos e as religiões tem proposto justamente isso, que as pessoas realizem desejos ou transformem em realidade desejos através do poder da fé e da oração. Bom, então, essa não é uma novidade, né? Agora, nós temos que entender algumas coisas a esse respeito, antes de podermos garantir que sim ou que não. O que é um pensamento e o que é materialização? Tudo no universo, tudo o que está ao nosso redor é energia. Isso comprovado já pela Sim, ciência, claro. Na física quântica, etc. Não, isso é um fato, uma questão de observação, um mínimo de conhecimento nos dá a percepção de que tudo é energia. A própria matéria é uma forma mais densa de energia. Existem outras energias, eletromagnetismo, eletricidade, etc., que nem sempre são vistas, mas são percebidas e podem ser medidas ou feridas através de aparelhos, etc. O que é o pensamento, se não uma forma de energia? De fato. O ser humano é um motor, é uma espécie de motor. Ele é um gerador de energia constantemente, ele está constantemente emitindo energia. Existem algumas técnicas para se verificar essa energia que se manifesta através daquilo que muitas pessoas dizem que é aura. Dizem até que pessoas com uma visão bem treinada é capaz de perceber a aura de outras pessoas, portanto percebe essa energia que nós emitimos. Algumas pessoas alegam até que são capazes de identificar determinados estados emocionais ou estado de espírito de algumas pessoas através dessa percepção da aura. Fotografia Kirlian, por exemplo, é uma evidência disso. Muito bem, se o pensamento é energia, é evidente que essa energia é uma forma mais sutil de matéria. Então, o pensamento pode ser descrito como uma coisa. Ele é algo que está próximo da materialidade. Mas a grande questão é, ele afeta as circunstâncias e as transforma? Ele tem esse poder? Bom, o eletromagnetismo tem o poder de movimentar objetos, né? Se você colocar dois ímãs próximos um do outro, na medida em que você coloque os polos diferentes dentro de um determinado raio de ação, você vai perceber que eles se aproximam. Então, eles se movimentam. Então, isto é um movimento provocado pela atração do magnetismo, né? A questão é se isto vai se transformar em realidade ou não. O pensamento. O pensamento.
Eu tenho a convicção que sim. Eu já experimentei este tipo de situação muitas vezes na minha vida e tenho certeza absoluta que grande parte das pessoas já experimentou em algum momento desejar intensamente alguma coisa e essa coisa se realizar. Na ótica Rosa Cruz, você que é um estudante antigo da Ordem, isso foi te ensinado, porque me parece que há uma técnica específica para isso. Nós vamos chegar na técnica. Porque eu queria te perguntar, não, mas então primeiro se é assim, é só sentar aqui na cadeira, eu estou milionário, vem na cena. Muita gente pensa nisso, né? Exatamente. Muita gente acha que é assim. Tão fácil. Quando a Ordem Rosa Cruz diz sobre domínio da vida, por exemplo, ela está falando um pouco sobre isso, de você ter o controle sobre o seu futuro, controle sobre o seu destino. Como é que isso pode acontecer? Através do seu poder mental. Então, você desenvolvendo técnicas específicas, pode direcionar as coisas da sua vida, os fatos da sua vida, no sentido de trazer determinados tipos de resultados. Isso é possível? Sim, é possível. Você mencionou ainda há pouco o livro O Segredo. Na verdade, não é segredo algum, as religiões fazem isso, a Ordem Rosa Cruz ensina isso formalmente, neste atual ciclo da Ordem, ensina formalmente técnicas para você desenvolver maneiras de transformar o seu pensamento, o seu desejo em realidade. Isso é possível. Você poderia dar algum exemplo pessoal da sua vida que você conseguiu atrair uma situação, até materializar uma situação através do poder mental? Materialização é uma... Quando eu digo materializar, é atrair uma situação que você desejou, transformar em realidade. Isso. Eu vou falar de materialização, porque recentemente um fráter me fez uma pergunta a respeito da possibilidade de materialização física. Bom, existem relatos de que algumas pessoas materializaram objetos no seu local de estudos, Rosa Cruz, no Sanctum, né, privado. Como, por exemplo, pessoas que materializaram uma rosa, né, no Sanctum. E outras pessoas que, ao pensar na rosa, receberam uma rosa de alguém. É uma forma de materialização, né, uma forma de transformar em realidade. Agora, como é que isso acontece? Cita alguns exemplos da sua vida. Da minha vida pessoal, eu quando era muito pequeno, uma vez saí com meu pai numa caminhada muito longa que fizemos pela Serra do Mar, em São Paulo. Não é o único exemplo, tem outros, mas esse é um exemplo que me marcou muito porque eu era criança ainda, tinha menos de 8 anos de idade, e nós estivemos num local onde eu olhei para aquele local e eu tive uma... Como é que eu posso dizer? Eu entrei num estado favorável de deslumbramento com a beleza do local e num determinado momento eu me integrei a toda a natureza que havia ao meu redor, né? Eu me senti uno com a natureza. Eu entendi naquele instante algumas coisas que nós fazíamos parte de um todo. E desejei profundamente naquele instante ter aquele local. Bom, mas passou, eu nunca comentei isso com ninguém quando era criança, voltei para casa, o tempo passou, eu nunca mais pensei a respeito. Tempo passou, eu me formei como advogado, e no início das minhas atividades como advogado, certa vez eu fui contactado por um caiçara. Por um? Caiçara. Um índio? Não índio, mas um mestiço de mestiço. E branco, né? E, residente no litoral, e ele me procurou, dizendo, doutor, o senhor é advogado, a sua mãe falou que o senhor é advogado e tal, não sei o quê, eu tenho aí uma terrinha aqui aí na Serra, eu gostaria muito de legalizar essa terra. Será que o senhor pode legalizar para mim? Eu falei, olha, talvez, né? Aí ele falou assim, eu não posso pagar, mas o senhor podia patrocinar a causa. Ele não falou nesses termos, que era uma pessoa muito simples. Mas isso às vezes acontece, um cliente pedir que o advogado patrocine uma causa. Eu estava no início de carreira e falei assim, por que não, né? Foi uma experiência com uma ação de uso capião. E falei, talvez eu possa, vamos ver. Eu falei, mas você tem alguma forma de pagar? Não, eu posso dar para o senhor um pedaço dessa terra. Eu falei, tá bom, eu gostaria de conhecer a sua terra. E fomos nós dois lá para o alto da serra. Aí ele falou, o pedaço que eu estou pensando dar para o senhor é por aqui. E saímos andando por uma trilha diferente daquela primeira vez. Bom, quando chegamos no local, eu identifiquei imediatamente que era o local
Onde você esteve com seu eu pai tinha e desejou que estado fosse com seu. meu pai mais de 20 anos antes. Que né? coisa. E de repente eu sorri, porque eu falei assim, puxa, aquele desejo que eu tive aos 8 anos de idade, mais ou menos, está se transformando em realidade. Perfeito. Veja, foi uma semente plantada naquela ocasião, que ela germinou, deu frutos. Agora, o que me trouxe para isso foi o fato o estudo que eu fiz. Eu nem pretendia, inicialmente eu estava em dúvida que carreira universitária ia seguir, que estudo universitário ia percorrer. E ser advogado, circunstancialmente, minha mãe ter falado para essa pessoa que eu era advogado, ele vir e me oferecer, e ele era o dono daquele pedaço, o orapoceiro daquele pedaço, que hoje está em meu nome, inclusive. Olha só. Então, isso que você acabou de citar, Laerte, é interessante porque nos dá elementos assim. Você disparou uma energia que afetou um todo, Isso. que precisou de um tempo para se materializar e se utilizou de várias circunstâncias e pessoas para que isso ocorresse. Exatamente. Né? É mais ou menos isso. Isto é uma das formas. Tem muita gente que se equivoca quando lê o livro, por exemplo, O Segredo, né? De que a materialização dos desejos é quase que instantânea, basta você desejar com muita vontade, com fé. É isso que eu ia te perguntar, essa questão do tempo. Pois é, eu acredito, eu usei uma analogia e vou repetir, a semente plantada. Se você plantou a semente, ficar toda hora cavucando para ver se ela está brotando ou não, tá? Você vai acabar matando a semente. Então, se você plantou no seu subconsciente uma semente para que se realize, você tem que dar tempo que esta semente brote no seu subconsciente e que seu subconsciente estabeleça as condições adequadas, que busque as condições adequadas no ambiente, inclusive através de influência de outras pessoas, para que aquilo que você desejou se realize. Mas, Laerte, nesse exemplo da terra, qual que é a diferença? Porque você não simplesmente fez uma oração... Não, eu não fiz oração alguma. Meu Deus, me faça que essa terra seja minha. Não é só uma oração, não foi uma petição. Não. Né? Pelo que se falou, foi muito mais uma harmonização. Então, há um componente... Eu me integrei àquele ambiente, naquele momento, me visualizei integrado àquele ambiente e eu me senti como parte daquilo, como dono daquilo, e depois eu nunca mais pensei a respeito. Então há um papel aí da visualização, sim, da emoção, me parece que é importante, né? Eu acho que sim. E do esquecimento, porque você tem que liberar a mensagem, é isso? Exatamente, essa é uma técnica ensinada pelo Oswaldo da Cruz. Você acabou de relatar quais são os passos que o Oswaldo da Cruz ensina para que isso aconteça. Agora, tem uma advertência. Nós somos donos do nosso destino? Com certeza somos. Nós podemos manifestar pensamentos na nossa realidade de vida? Com certeza absoluta. Mas isso funciona tanto para as sementes boas que você planta, quanto para as más. Olha só, você pode dar também algum exemplo nesse sentido? Vários. Vamos lá. Por exemplo, né? Não vou falar de casos pessoais, mas já aconteceu isso na minha vida, e provavelmente aconteceu na vida de muita gente. Você desejar intensamente uma pessoa. Você está sozinho, está querendo companhia, está em busca de uma emoção ou de uma relação emocional, afetiva, de troca de carinho, etc. E aí você mentaliza uma pessoa em particular. Né? Você mentaliza aquela pessoa em especial. O que acontece? De repente você consegue. Só que depois você vai descobrir que aquela pessoa era absolutamente inadequada para você. Então, ao invés de você visualizar a sua alegria por estar satisfeito com uma nova relação que estava progredindo, que estava sendo gratificante e completa, você visualizou uma pessoa em especial. E aquela pessoa não era a pessoa adequada. Ou seja, o que era para ser um bem acaba sendo, sob alguns aspectos, um mal. Então, essa energia, Laerte, pelo que você falou até agora, quando você pensa concentradamente com o componente da emoção, você afeta o todo, você afeta o sistema. Sim, afeta o sistema. O sistema, vamos dizer assim, se reconfigura, de certa forma. Se você usar uma linguagem de informática, eu diria que sim, que é como se fosse uma reconfiguração do sistema. Ele ajusta as peças de maneira a que aquilo se transforme numa realidade.
Se uma pessoa te perguntasse, Laerte, então posso ter o que eu quiser e posso atrair o que eu quiser, de acordo com o que você está falando? Mas nós fazemos isso o tempo todo, Jamil. De fato. Aquilo que nós atraímos em nossa vida, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Nós entendamos isso ou não. Nós saibamos disso ou não. Nós atraímos as circunstâncias positivas e negativas de nossa vida. Né? Nós estamos fazendo isso o tempo todo. O problema é que quando você desenvolve... Vou dar um exemplo. Como é que as pessoas fazem isso? O livro citado, O Segredo, e eu me reporto bastante a ele porque ele virou um sucesso mundial, virou esse filme, O Segredo, filme, né? Virou um viral nas redes sociais e na internet. O que ele diz? De uma certa forma, ele mostra só os aspectos positivos de tudo isso, né? A maneira de fazer e tal. Só que eles não ensinam exatamente os riscos que existem nisso. Realmente não é falado, né? Não. Porque assim como uma pessoa, um esportista, tem habilidade natural para algumas coisas, todo mundo tem alguma habilidade natural. Alguns para arte, outros para matemática, algumas pessoas para oratória, algumas pessoas para esporte. Mas se você começar a praticar um esporte da forma errada, sem orientação específica, os danos que você pode causar ao seu corpo são até maiores do que os benefícios decorrentes disso. Tem gente que fala, não, correr é bom. Tá, então acha que basta comprar um calção, um tênis, uma camiseta, levar um pouco de água e sair correndo pelas ruas como se nada acontecesse. Esquecendo que ela pode estar causando impacto sobre a coluna, esquecendo que ela pode estar com o calçado errado, esquecendo que existe uma técnica de aquecimento e de alongamento que ela tem que fazer antes do início das atividades. Ela pode ser cardíaca e não saber. Ou isso, estar com excesso de peso, faz exercício demais e acaba tendo mais prejuízos do que benefícios. Isso acontece o tempo todo. Quando uma pessoa começa a desenvolver certas faculdades mentais, que podem ser treinadas, todos nós temos faculdades mentais muito fortes, né? Seriam os poderes psíquicos? São poderes psíquicos, na verdade, mas a palavra poder, ela pode parecer interessante. Eu diria que são habilidades que todos nós temos a capacidade de desenvolver. Então, você quando começa a desenvolver essas habilidades, de repente você descobre que você começa a ser mais intuitivo, aí você começa a ter certas premonições, aí você começa a desenvolver certas características psíquicas, né? E aprimorar essas características. Se você não souber que você tem que fazer o alongamento, que você tem que fazer o aquecimento antes de iniciar realmente o processo de visualização, você pode visualizar a coisa da forma errada e os resultados podem não ser bons. Então, tem muita gente que não consegue. Acidentes podem acontecer, então? Podem. Não diria que... Podem, sim, sem dúvida. Eu diria que uma das coisas principais que acontece é que nada acontece. Então, a pessoa se frustra porque ela fala, eu tento e nada acontece. Ela está se deixando dominar pela ansiedade e está fazendo a visualização da forma incorreta. Inclusive, Laerte, se reportando mais uma vez aos ensinamentos do Rosa Cruz, você falou muito bem, existe uma técnica e existe também, você também falou nisso, um código de ética para se aplicar isso. Com certeza. Né, para que o resultado não seja desastroso. Né? Sem dúvida. Você vai ter o resultado, mas às vezes não é Sem aquilo dúvida. que você esperava. Mas quando você... eu citei o caso de você direcionar o seu pensamento a uma pessoa específica, né, e você atingir esse resultado, e isso acontecer efetivamente, e aquela pessoa não ser a pessoa adequada para a sua relação ou para a sua felicidade. E às vezes te traz mais dissabores do que alegrias. Isso acontece. Isso é um acidente? Não é um acidente, é um erro na forma de formular o desejo e o pensamento. Laerte, a pessoa pessimista crônica, a pessoa que entra num automático de pensamento, mesmo sem saber, né, de muito negativismo, ela está criando uma energia, está reconfigurando o sistema e, inclusive, pode atrair doenças para ela. Com certeza. Eu acho que isso é como você disse, o negativismo crônico já é uma forma de doença. Né? Quer dizer, a pessoa tem que... a gente não pode... Usando a analogia da semente, eu não posso mudar as sementes que eu já plantei que se transformaram em árvores. E elas estão dando frutos bons ou não. Tá? Então, eu estou colhendo aquilo que eu plantei.
é como se diz, né? O cósmico tem, na sua sabedoria infinita, né? Da forma como entendemos, ele tem a capacidade de, pela bondade e pela justiça, nos dar, pela bondade, a oportunidade de plantarmos o que quisermos. Mas pela justiça nós vamos colher aquilo que plantamos. Então o que acontece? Você coloca a semente no solo fértil. A semente, só que você não sabe a semente que você está colocando, você não sabe o que você vai colher. Sem dúvida. E quando acontecer, pode ser uma coisa terrível, pode ser até uma doença muitas vezes. Você diria que o tempo necessário para haver uma manifestação entre a tua mentalização e a concretização, às vezes frustra a pessoa, né? Porque ela quer um resultado imediato e é preciso saber também esperar. Jamil, aqui é mais ou menos uma questão de habilidade outra vez. Tem gente que nasceu com habilidade mais ou menos inata para esportes. Alguns vão ser atletas, outros vão jogar futebol. Tem gente que aos 15, 16 anos de idade já joga futebol como se fosse um profissional. Tem gente que demora um pouco mais para conseguir jogar razoavelmente bem, precisa de muito treino, muita dedicação, etc. É uma questão de habilidade. Tem pessoas que têm habilidade natural para o psiquismo. E dentro do psiquismo, elas podem manifestar diferentes formas, diferentes fenômenos do psiquismo. Alguns têm habilidade com cura, outros têm habilidade com premonição, outras pessoas têm a habilidade com a visualização. E nesta visualização, que depende também de concentração, da capacidade de manter o foco durante um período específico, a pessoa tem a necessidade de esta habilidade, para algumas pessoas se manifesta mais rápido e para outras demora mais. E, às vezes, também, você precisa dar tempo, porque, assim como no caso da semente, o feijão brota rápido, mas provavelmente uma avelã vai demorar muito mais tempo para brotar. Uma pergunta pessoal, Laerte. As pessoas, nem todas as pessoas sabem que você é um campeão de karatê, sexto dan, né? Foi campeão brasileiro de karatê, tem muitos prêmios, prêmios internacionais, inclusive. Aí vai a pergunta, antes de você atingir um desses títulos, você chegou a visualizar-se ganhando algum campeonato ou como campeão? Eu fazia isso sempre. Fazia sempre. E influenciava o resultado da luta? Com certeza. Uma das técnicas que os atletas de alta performance e com alto desempenho têm é justamente a de visualização do resultado. Por exemplo, eu conheci atiradores de tiro ao voo, que faziam tiro ao prato, que antes de quebrar o prato, eles visualizavam o prato sendo quebrado. Antes de mandar o prato despachar, eles visualizavam o prato sendo quebrado. E os resultados melhora. Melhora, estatisticamente comprovado que isso melhora muito. É, inclusive, uma técnica recomendada. Então, a minha recomendação para as pessoas é: tomem cuidado com o que você põe na sua mente. E tomem cuidado com os medos que você tem. Se você ficar alimentando os seus medos, eles vão gerar frutos. E esses frutos podem não ser bons. Dizem que Salomão dizia, né, que aquilo que eu mais temo é o que mais me acontece. Uma grande verdade. Olha, Laerte, é aquilo, né? A gente ficaria aqui uma semana conversando com você. Você vai voltar muitas vezes, porque você é um repositório de conhecimento. Eu quero que você fale rapidinho agora. Você lançou um livro muito interessante sobre a tua busca espiritual. Como é que os nossos amigos de casa, os telespectadores, podem ter acesso a esse livro? Esse livro narra chama-se Histórias de um Buscador, e narra exatamente a minha trajetória de vida na busca pelo psiquismo, pelo misticismo. Fenômenos que aconteciam comigo desde a infância e como é que eu entrei nessa busca, como é que eu entrei na senda e no caminho da Rosa Cruz. Ele está disponível para as pessoas no site da Amazon, por exemplo, ou através do Kindle. Os dados já estão entrando aí para que você possa acessar, né? E olha, eu li o livro do Laerte já faz acho que uns 2 anos, né? Sim. E sem dúvida é sensacional. Realmente a trajetória dele é bastante especial. Laerte, mais uma vez, obrigado por você ter colocado-se, né, à disposição do programa Presença e Harmonia. Né? A gente sabe que você também é campeão em receber e-mails dos telespectadores e você os atende todos com muito carinho, com muita paciência. Então, a gente só tem a agradecer e te reconvidar aí para você voltar mais vezes. Muito obrigado, Jamil. Obrigado a todos. E a vocês de casa, né, o nosso muito obrigado.
E o nosso e-mail, né? presençaeharmonia@amorc.org.br. Continue nos escrevendo, escrevam também para o Laerte, o e-mail dele apareceu aí algumas vezes durante o programa, fazendo a sua pergunta. Para nós, aqui da Ordem Rosa Cruz, sempre é muito importante ter a sua participação. E agora você fica com a dica cultural da Vivian Tedard. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedard. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro O Segredo Eterno do Sucesso, de Pedro Raul Morales. O sucesso na vida depende da concepção pessoal do que é ser bem-sucedido, bem como das escolhas de cada um diante das oportunidades que se apresentam ao longo da existência e de como criar oportunidades. A descoberta, o desenvolvimento e a utilização de seus talentos natos também são fatores importantes para se alcançar o sucesso. Esta obra apresenta os ciclos e ritmos da natureza, a influência astral, nossos talentos e oportunidades, kármicas ou criadas, para alcançarmos mais sucesso, felicidade e paz. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!